Glória a Deus. Então, para os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, Deus abençoe vocês e que vocês sejam alimentados nessa noite. Eu vou estar falando um pouco sobre o viver com propósito. Viver com propósito. Muitas das vezes, nós vivemos sem propósito, sem projeto. Nós vivemos sem planejar, sem projetar. Então, quando a gente vive sem projetar, irmãos, fica difícil chegar em algum lugar. Então, como eu estava falando agora há pouco, concernente aos filhos, a palavra do Senhor nos diz que os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro, que você mira e você bota onde você quiser. Costumo dizer também que filhos é como uma plantinha nova, que ela vai crescendo, crescendo, e aí você percebe que ela vai entortando. Aí você pega uma varetinha e bota ali para que aquela plantinha ela cresça do lado da varetinha e não entorte. Então assim são as crianças. Elas também precisam ser auxiliadas e de perto. Você tem que perceber que tem alguma coisa positiva ou negativa na vida da criança. Você já tem que perceber. Então, quando o salmista diz que os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro, é Salmo 117. Os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro. Por quê? Porque um bom arqueiro, ele coloca a flecha onde ele quiser. Assim é o pai. O pai projeta os filhos. Mas o viver com propósito, já que nós estamos falando e vamos falar com relação à família. A família também precisa viver com propósito, mas é um propósito conjunto. E eu quero falar um pouquinho sobre Abraão, que todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para viver um propósito. Só que o propósito era o propósito de quem? De Deus. Ou seja, Deus criou um projeto, Deus criou um projeto e levantou Abraão para desenvolver esse projeto. Olha o que o pai fez. Escolheu o filho para desenvolver aquele projeto. Veja Deus como pai e Abraão como filho. Deus falou a Abraão lá no livro de Gênesis capítulo 12. Se você quiser, você pode abrir comigo. Deus falou para Abraão, Gênesis, Bereshit 12. Primeiro livro. Diz que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, é o seguinte, eu quero que você saia da sua parentela, do meio do seu povo, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. Versículo 4. Abrão
partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E Abrão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã, da região, né, de Harã. E aqui nós percebemos, meus queridos, um pai que tinha um projeto, um plano futuro e que precisava de alguém obediente para desenvolver esse projeto, esse propósito. Assim é nos dias de hoje, a mesma coisa. Os pais precisam ter bastante cuidado. A semana passada, acho, nós estávamos falando sobre isso. Se você observar na mensagem da semana passada, que está lá no YouTube, você tem acesso, você vai ver que eu falei sobre isso, sobre o filho predileto. Falei de José, não sei se vocês lembram, quem estava aqui, que José era o filho predileto, um negócio que não é legal o pai fazer, né? Não deve fazer, ter filho. Um filho é predileto, o outro não é. E aí nós percebemos que nós precisamos ter projeto de lógica. O que é projeto de lógica? Vou educar o meu filho, vou ensinar o meu filho com princípios divinos, com princípio divino, bíblico, porque a Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Eu vejo pessoas que falam, chegam a dizer que os filhos é que devem decidir o que é que eles querem. Isso aqui fala de criança, né? Só que ensinar o filho o caminho que deve andar nunca para. Filho deve ser orientado, discipulado, ensinado até a fase adulta, para o resto da vida. Hoje eu sou casado, tenho minha família, mas o que é que custa eu sentar para ouvir os meus pais me dar um conselho? Porque são mais experientes que eu, porque já viveram mais que eu, têm mais experiência que eu. Então, é positivo eu sentar com eles e ouvi-los, um conselho, porque eles enxergam. De longe, eles conseguem, eles talvez viram a minha vida desde a minha infância. Desde a minha infância, eles conseguiram ver a minha vida e projetar onde eles queriam que eu chegasse. E nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com escolhas, tá? Às vezes tem pais que querem que os filhos sejam médico, que é a profissão mais cotada né, no geral. Eu tinha um sonho de ser médico, eu não pude, então eu quero que o meu filho seja. É um bom pensamento, mas se o jovem ou o adolescente não sabe ainda o que ele quer, precisa descobrir com ele. Não se pode dizer: olha, você vai fazer isso porque era o meu sonho. Eu conheço a história de uma pessoa que foi para a universidade porque conseguiu, né, o diploma de nível superior, fez tudo certinho. Quando terminou, chegou e falou para o pai dele: pronto, meu pai, está aqui o diploma. Era isso que o Senhor queria? Pronto, está aqui, consegui. O Senhor conseguiu, mas não é o que eu quero. E aí ele foi fazer um outro curso que ele queria. Então, isso não é projetar filhos. Isso não é. Quando
Você senta para orientar um filho ou alguém, você precisa estudar o tempo, você precisa estudar a criança, o jovem ou o adolescente, estudar, você precisa olhar a mente dele, a mentalidade dele, ver, né? Porque, eu quero que meu filho seja um jogador profissional de futebol. Eu quero que ele seja um jogador profissional. É o meu sonho. Aí ele não coloca a criança na escola, na escolinha de futebol. A criança tem até talento, mas os pais não investem financeiramente. Irmãos, muitas das vezes os pais querem investir nos filhos só em palavras. Precisa investir também financeiramente, irmãos. Tá? Tem que coçar o bolso. Senão não vai funcionar. A escolinha é muito cara. Porque o transporte é muito caro. Porque o uniforme é muito caro. Mas quer que o filho seja jogador de futebol? Então tem que investir. Requer investimento, requer tempo. Por que eu estou falando? Porque eu estou falando de propósito e de projetar a sua vida, projetar família. Tá? Eu lembro que uma certa vez um jovem chegou para mim para me pedir uma opinião, o que ele deveria fazer, porque ele precisava estudar e trabalhar. E aí eu falei, meu querido, e analisamos a situação dele, que era uma situação delicada, porque imagine alguém que precisa ir para a faculdade, ou estudar bastante, porque quer ir para a faculdade, mas tem que trabalhar também, né? Então não é fácil. Pastor, eu pretendo ir para a faculdade tempo integral, né? Não tem tempo integral, né? Tem aula de manhã, de tarde, de noite. Aí como é que você vai trabalhar em uma empresa? Como é que você pode trabalhar numa empresa? Se você quer cursar, você quer ir para a faculdade, você quer ir para a universidade para fazer um curso de tempo integral. Tá complicado? É complicado. E eu sentei com esse jovem e falei, olha, é impossível. Você não vai conseguir ir para a universidade e trabalhar o dia. Não tem como. E sentei com esse jovem e orientei, né? Dei para ele as opções que ele tinha. Qual seria a melhor opção para ele, já que ele precisava trabalhar e estudar, né? Então, os pais também têm que sentar com os filhos para pensar direitinho sobre isso, tá? E nós vemos que Deus, Ele falou, olha Abraão, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você vá embora daqui, eu quero que você vá para um lugar que eu te mostrarei. E o pai deu toda a segurança que ele precisava. Deus deu toda a segurança que Abraão precisava. Deus falou, olha, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Isso é segurança, tá? Isso é proteção. Ele estava falando, olha, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou cuidar de você. Por quê? Porque através de você e a sua esposa, eu vou criar uma grande nação. Eu vou fazer um povo numeroso através de você. Vai ser através de você e sua esposa. E aí Abraão entendeu isso. Abraão entendeu e foi embora. Saiu daquela região. Mas irmãos, o deserto não é brincadeira. O deserto não é brincadeira, né?
Nós passamos pelo deserto, ainda estamos no deserto, né, irmãos? Nós ainda estamos no deserto. E o deserto é lugar de guerra, irmãos. O deserto é lugar de batalha. O povo de Israel andou, viveu no deserto. Nós estamos na mesma trajetória, irmãos. Não muda nada. Nós não temos nada, como diz o provérbio, nada chega na nossa mão de mão beijada. Nada. A não ser que esteja chegando na tua mão aí, tudo de mão beijada, né? Nada. E o povo de Israel, eles sofreram no deserto. Nós falamos muito da rebeldia daquele povo, nós falamos muito da incredulidade deles, da falta de fé, da revolta, como eles não tinham comida de manhã, tinham comida de manhã, à tarde não tinham, e eles não confiavam em Deus e nem em seu líder o suficiente para esperar a janta. Porque Deus é assim, irmão. Se você não tiver o café da manhã, Deus vai te dar o almoço. Posso ouvir um amém? Se você não tem o café da manhã, Deus vai te dar o almoço. Se você não tem o almoço, Deus vai te dar a janta. Se você tem a janta, mas não tem, se você tem o almoço, mas não tem a janta, Deus vai te dar. Não tem a janta, Deus vai te dar o café no outro dia. Ah, tem o café, não tem o almoço, mas a janta Deus vai te dar. Porque Deus é assim, irmãos, Deus é fiel. E eu já contei isso, uma experiência que nós passamos. Eu e a pastora, acho que eu nunca contei isso aqui, eu acho que não. Mas nós passamos por uma situação assim, lá em Goiás, quando estávamos lá em Goiás, nós não tínhamos o almoço, irmãos. Nós não tínhamos o almoço. E quando foi, a gente não tinha um almoço, e aí eu falei, olha, eu vou no banco. Eu vou no banco, isso era um dia de domingo, nós saímos da escola dominical, terminamos de ministrar a escola dominical, e eu falei, vamos no banco? Ela falou, vamos, porque nós não temos almoço, nós não temos nada para comer hoje. E aí, chegando no banco não tinha nada, né? Como os irmãos sabem, muitas das vezes quem está no campo missionário come do que recebe, do que chega. E nós tivemos essa experiência. Não tinha nada na conta. E aí eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim assim, falamos, olha. Irmãos, não demorou muito, Marilene ligou, a sogra. Como é que vocês estão aí? Tudo bem. Tá tudo, conversamos. E não falamos nada. E aí eu falei, olha, Deus proverá. Deus proverá. Isso era, nós não tínhamos o almoço. A janta a gente nem estava se preocupando, porque o que importava era o almoço. E olha que a gente tinha criança, né? Melina com 3 anos. Melina tinha 3 anos, né? Novinha. Eu tinha o meu irmão lá. Tinha alguns irmãos da igreja. Mas eu só poderia ir para o meu irmão ou para os irmãos da igreja no último do último caso. Tá? E quando a gente vai saindo do banco, irmãos, a gente encontra um irmão da igreja. Esse irmão é até baiano, né? Quem sabe, não vai até chegar até ele. E o irmão não sabia de nada. Ô, pastor, tudo bem, pastora? E aí ficamos ali conversando, e ele falou, olha, hoje vocês vão almoçar lá em casa.
Vocês vão almoçar com a gente hoje. Eles são baianos, acho que da cidade de Jequié, se eu não me engano. Acho que é Jequié. Ou é Jequié ou é Ribeiro do Pombal, uma dessas duas cidades. E assim foi, irmãos. Eu olhei para a pastora e falei, sim, irmãos, amém, irmãos, iremos. Então, chegou a bênção. Rapidinho, né? E aí, fomos para casa, eu falei, tá vendo? Deus não deixou a gente sem almoço. Né? Então, e aí chegamos na casa do irmão, almoçamos, e ele já estava até se preparando para vir embora para a Bahia. Tinha um monte de fruta, esse irmão deu um monte de fruta para a gente. Não, pastor, tem que levar um monte de fruta. E tinha algumas árvores frutíferas lá na casa dele. Ele pediu para a gente levar um monte de fruta, deu um monte de fruta para a gente. Falou, olha, já é o lanche. Então nós passamos por isso, né? Como eu falei, foi uma experiência. Nós tivemos uma simples, eu vejo como uma simples experiência, porque como eu falei para vocês, eu tinha a oportunidade de ir até meu irmão, algum irmão da igreja, ou até ligar para os irmãos aqui em Feira, que eu tinha acesso. Mas em alguns momentos nós somos provados, porque nós estamos no deserto. Na área que eu sou provado, você não é. Na área que você tem abundância, eu não tenho. Né? Cada um no seu deserto. Tá? E nós precisamos entender isso para que nós não venhamos ter os nossos planos frustrados, os nossos projetos frustrados e os projetos de Deus. Porque imagine se Deus tivesse recebido a resposta de Abrão: Deus, não vou. Eu não vou, isso é loucura. Eu vou sair daqui do meio dos meus parentes para ir para aquele deserto? Não vou. Mas não foi isso que Abraão falou. Abrão, porque depois é que ele teve o nome mudado para Abraão, né? Mas a Bíblia diz que ele obedeceu e foi. E sofreu, irmãos. Todos vocês sabem que ele sofreu, porque o deserto é lugar de sofrimento, de fome, de sede, de calor, né? E o deserto é assim, irmãos, à noite faz um frio de rachar. Durante o dia, calor, à noite, frio. Normalmente é assim, depende muito da região também. Mas Abraão sofreu, irmãos. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Nós sabemos que Abraão se viu em uma situação tão difícil que ele chegou a dizer que a esposa dele era a irmã dele, 2 vezes. Isso é deserto, irmãos. Isso não é brincadeira, né? A mulher olha, as mulheres nos dias de hoje, né? Imagine você sai com seu esposo e aí alguém pergunta para o seu esposo, né? Quem é essa mulher que está contigo aí? Ah, ela é minha irmã. Né? Imagine como você, mulher, ia se sentir. É minha irmã. Né? Mulher nenhuma ia aceitar isso, assim também como os homens, né? Mas estou falando mulher porque a situação aconteceu com Abraão e Sara. Abraão chegar e dizer que ela era irmã dele, ou seja, mentiu porque ficou com medo de morrer. Por mais irmã que ela fosse dele, né? Porque Sara era irmã de Abraão, só por parte de pai, não é isso? Então, naquela época tinha uma certa permissão, até cultural também, né? Então, a Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Então, quando ele foi embora, ele pediu
para o pai pode levar, me dá a Sara como minha esposa, né? E ele levou. E aí chega no deserto, depois de um trabalho, né, irmãos? Não sei se ele teve tanto trabalho assim para conquistá-la. Chega no deserto e diz: não, é minha irmã, não é minha esposa não, porque ela era muito bonita. E ele ficou com medo do povo da terra, dos ímpios, incrédulos, povo ruim, povo perigoso, matá-lo para ficar com ela. Aí ele falou: não, eu vou dizer que é minha irmã, porque eles vão cuidar bem de mim. Então por 2 vezes ele fez isso. Mas onde foi que ele fez isso? No deserto, lugar perigoso, tá? Mesmo assim ele cumpriu o propósito. Deus falou que era através do filho, e nós podemos ver que através de Isaac veio a grande nação de Israel. E a nação de Israel existe hoje por causa de Isaac. Então um grande povo saiu através de Abraão. Então é um projeto de Deus, que Deus pegou o homem e falou: vai, faz por mim, faz comigo. Foi isso que Deus fez. Abrão, vai, faz por mim, faz comigo. Eu quero que seja através de você. Eu quero que seja realizada tal obra através da tua vida. Eu quero que você faça isso acontecer através da tua família. Eu quero que através da tua família venha ser criada uma nação. Então, entenda isso. Eu quero falar do outro ponto. O primeiro ponto é esse: projeto de Deus que Ele leva para o homem realizar. E o homem precisa ter muito cuidado para não frustrar ou tentar frustrar os planos de Deus. Deus, Ele quer fazer algo na terra, mas ele precisa, Ele não depende, Ele precisa usar o homem, Ele precisa usar uma pessoa que vá e realize tal obra. Assim como Ele fez com Jonas. Jonas, eu quero que você vá até Nínive e evangelize aquele povo, porque é um povo que, se não se converterem, eu vou matar todos. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem a presença dele, não. Mas existia uma cidade que há poucos dias eu até falei que era 60 mil habitantes, mas é mais, é 160, não lembro. Jonas, deixa eu ver aqui, não custa nada, né, irmãos? Abrir no livro de Jonas, o profeta Jonas. Nós vamos ver aqui qual era a população de Nínive, porque está aqui escrito, né, irmãos? E Deus falou para Jonas: Jonas, vá. Está no capítulo 4, o livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 11. Mais de 120 mil pessoas. Eu lembro que eu preguei aqui semana passada, alguns dias, né? Quero até retificar isso para os irmãos. E falei que era 60 mil, mas é 120 mil. Quando chegou em casa foi que caiu, né? Porque às vezes a gente lê e a gente prega sobre tal passagem, versículo, e aí tem um momento que a gente, né, dá um branco. Falei aqui que seria 60 mil habitantes, e quando chegou em casa lembrei, falei, não é 60, é 120 mil habitantes. E Nínive era uma cidade que estava, irmãos, no pecado. Era uma cidade, repetindo,
é o livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 11. Jonas, livro do profeta Jonas 4, 11. Então Deus diz: olha, eu quero que você vá salvar aquele povo. E Jonas desobedeceu. Ou seja, é um plano que Deus quer que você realize. É um projeto que Deus quer que você realize através de você. E vocês já sabem da história que eu não vou falar sobre Jonas. Mas nós temos alguém projetando. Lembra? Como uma flecha na mão do arqueiro são os filhos. Ou deve ser os filhos. Agora tem que ser um bom arqueiro. Você é um bom arqueiro? Você é um bom arqueiro? Você é um bom arqueiro? Eu era bom com estilingue, né? Eu era bom com estilingue. Também não era nem tão bom, né? Assim. Mas essa questão de arco e flecha, aí você pode dizer o mesmo, né, irmãos? Então, mas você trabalha para projetar os seus filhos para o lugar certo, para fazer a coisa certa, para serem bons cidadãos. Costumo dizer sobre isso, né? A gente não tem como falar de família sem falar de esposa, sem falar de filhos, sem falar de esposo. Não tem como, né? Não tem como. Às vezes a gente não, né? Eu não vou me colocar nessa situação. Mas existem algumas pessoas que não educam os filhos quando deve ser. Como eu falei agora há pouco, uma árvore vai crescendo e aí depois de 10 anos, aquela árvore cresceu um pouco torta. Vai colocar aquela varetinha que eu falei para acertar, para ver se você consegue? Não consegue. Irmãos, filhos eles aprendem muito fácil, sabiam? Uma criança aprende muito fácil. Adulto não, adulto tem mais dificuldade de aprender. Mas criança, por que é que tem as mensagens escondidas por trás de desenhos animados, mensagens demoníacas, que você olha e você não entende nada, mas a criança olha e entende? Porque a criança, ela, por incrível que pareça, ela vai crescendo e o reflexo que chama? Vamos dizer que seja reflexo. Eu vou usar o reflexo, tá? Vai ficando mais forte, mais apurado, vai abrindo assim, ó. Adulto não, adulto, o reflexo vai diminuindo, tá? Assim vai diminuindo. Adulto é assim, irmãos. É como a nossa visão, a visão de alguns. A visão vai enfraquecendo. Vai de 100 para 10. A criança não, a criança a visão vai de 10 para 100. Cada dia que passa a criança vai enxergando melhor. Adulto não, cada dia que passa vai enxergando menos. Isso é em muitos sentidos falando da criança. Em muitos sentidos ela é assim. Então tudo que você ensina ela aprende, tá? E aí nós temos o segundo ponto que eu quero falar é sobre Jacó, que vocês também conhecem da história. Que está em Gênesis capítulo 27. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jacó era o preferido da sua mãe. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis 27. Jacó era o preferido da sua mãe. Ou seja, Esaú não era o preferido. E aí, irmãos, a gente precisa ter bastante cuidado no versículo 42, Gênesis 27, 42. Diz assim:
E alguém comunicou a Rebeca estas palavras de seu filho mais velho, Esaú. Então ela mandou chamar seu filho mais moço, Jacó, e lhe disse: eis que teu irmão Esaú ameaça te matar. Olha que situação, irmãos. Vocês aí que são pais. Que terrível. Versículo 43. Portanto, agora, meu filho, escuta a minha voz. Ou seja, me escuta, presta atenção no que eu vou te dizer. Levanta-te e foge para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Mora lá com ele algum tempo, até que se acalme, né? Até que a ira do teu irmão vá embora. Versículo 45. Até que a cólera do teu irmão se afaste de ti. Ou seja, até que a raiva que ele está de você, saia dele. E ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei buscar-te de lá, para que eu vos perdoaria, para que eu vos perderia os dois, ou um só dia, né? Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da minha vida, por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar entre as filhas de Het, dentre as filhas dessa terra, então para que viverei? Aqui vocês também já sabem da história, creio que a maioria das pessoas sabe da história de Esaú e Jacó, né? Os dois filhos gêmeos, os dois irmãos gêmeos. Jacó roubou a bênção de primogenitura do seu irmão, se fingiu, passou pelo seu irmão, já que Isaque estava praticamente cego, né? E aí, na hora de abençoar o filho mais velho, que é uma questão cultural lá em Israel, o filho mais velho é que tem a bênção de primogênito. Jacó se passou por Esaú e foi lá e tomou posse dessa bênção. O seu pai abençoou Jacó em vez de abençoar Esaú, já que Jacó mentiu dizendo que era Esaú. Isso tudo além daquele dia, né, que Esaú trocou com Jacó o direito de primogenitura por um prato de comida. A gente sabe que Esaú era um pouco atrapalhado, irmãos. Ele não valorizava muito algumas coisas que deveriam valorizar, né? Que trocar o direito de ser primogênito com seu irmão só porque estava com fome por um prato de comida. Então ele não valorizava algumas coisas que deveriam valorizar. Mas Jacó também não tinha o direito de roubar o direito do irmão, a bênção do irmão. Jacó também não podia fazer isso. Só que ele foi incentivado por quem? Pela sua mãe. Se você ler aqui o capítulo 26 e 27, né, você vai ver, capítulo 27 na verdade, você vai ver que ele foi incentivado pela sua própria mãe, Rebeca, né, para roubar a bênção do seu irmão. Isso aqui nós vemos o quê? Uma família desestruturada, irmãos, terrivelmente. Então, quando Esaú viu que ele tinha perdido a bênção de primogenitura, ele falou: vou matar. A mãe ficou sabendo e falou: vai embora, Jacó, foge. Foge, porque também eu já estou vendo que botou algumas desculpas, né? Você está querendo casar com essas mulheres aqui que são mundanas,
Nos dias de hoje falaria isso, né? São mundanas. Naquela época falaria mulheres que adoravam outros deuses e muito mais. Mulheres, já que naquela época não era permitido que um judeu casasse com uma pessoa que não fosse judeu, né? Tinha que casar com pessoas que fossem da mesma raça. Raça não, né? Da mesma aldeia, da mesma turma. Então, um judeu só poderia casar com judeu. Não podia casar com filisteu ou o que seja, com os povos da terra. E aí ela fala aqui, engraçado que ela fala, né, que se Jacó ficar aqui e casar com essas mulheres daqui da terra, eu vou morrer. Então assim, ela mostrando uma preocupação com Jacó. E onde é que estava o outro irmão? Onde é que estava o outro filho? E aqui, irmãos, nós vemos os pais projetando os filhos de uma maneira errada. Os pais conduzindo os filhos. Olha, lembra do Salmo 117? O filho é como uma flecha na mão do arqueiro. A mãe pegou o seu filho e apontou: eu quero que você vá morar com o meu irmão em outra terra, em outra região. Vá morar em outra região. Depois de muito tempo eu mando te buscar. E o filho foi. O filho foi porque ele queria, irmãos? Não. O filho foi porque a mãe induziu. A mãe forçou. Os pais, não vou nem botar Isaac, porque Isaac não sabia da falcatrua, mas a mãe foi quem obrigou Jacó embora. Irmãos, Jacó teve uma vida terrivelmente. Viveu os dias terríveis. A Bíblia diz que ele sofria com o frio da noite e com o calor do dia. A Bíblia também diz que ele trabalhou 14 anos e uma semana pela esposa que ele escolheu. A Bíblia diz que ele teve o salário mudado algumas vezes, irmãos. Quando ele era bem sucedido, vocês sabem da história, olha, todas as vacas que parirem, eu vou simplificar para que vocês entendam. O tio dele e os primos, né? Falava para ele: olha, esse ano todas as crias das ovelhas, do gado, o que é que seja, que nascerem brancos, vão ser seus. Todas as crias que nascerem pretas, vai ser nossa. Isso eu estou simplificando para você entender. Aí a Bíblia diz que Deus era com Jacó. E aí quando chegava no meio, ele falou final, esse ano todo. Aí quando chegava no meio do ano, ele dizia: Jacó, é o seguinte, nós vamos mudar. Vamos mudar. Agora vamos fazer assim. Até o final do ano, todas as brancas que nascerem são minhas, são nossas. As pretas são suas. Aí, irmãos, é porque eu não estou falando do listrado, eu estou falando do branco e preto, que é para os irmãos entender melhor, mas a Bíblia fala dos listrados, né? Aí passava a nascer só preto. Deus falou: que esperteza desses teus parentes, né? Então vou botar para nascer tudo preto agora. Então quando eles tentavam roubar Jacó, eles eram punidos por Deus. Mudava o salário de Jacó, porque Jacó prosperava, irmãos. Porque tudo que Jacó ia fazer, ele prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. E Jacó era alguém que era parte do plano de Deus. Alguém que faz parte do plano de Deus, não adianta Satanás, não adianta as pessoas tentarem, porque não consegue nada.
elas só vão ser prejudicadas. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que te perseguirem vão ter problema com Deus. Aquelas pessoas que te perseguem vão ter problema com Deus. Não é problema teu. Então a história de Jacó foi uma história sofrida, muito sofrida. E sabe quem é responsável por isso? Os pais dele. Eu não vou culpar Isaac, vou culpar Rebeca. Tá? O erro foi de Rebeca. Então nós projetamos os nossos filhos, tá? Nós projetamos eles de uma forma negativa, ou seja, de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Nós projetamos. E você pode, alguém pode até dizer: ah, pastor, mas olha, minha filha, meu filho é um problema e eu não ensinei. Reveja, e eu não deixei de ensinar, eu eduquei. Mas muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de passar um detalhe, e nós prejudicamos os nossos filhos. Um detalhe, uma simples correção que você deixou de fazer foi o problema. Ou uma simples correção que você fez foi um problema. Entende? Ou você fez ou você deixou de fazer. Fez da maneira errada ou deixou de fazer da maneira correta. Irmãos, é muito sério isso que eu estou falando com vocês. Para vocês que são jovens, adolescentes. Isso é muito sério. Os erros só acontecem, irmãos, os problemas só acontecem, na maioria das vezes, por causa do erro. Se nós não colhemos, é porque nós não plantamos, irmãos. Ah, pastor, mas às vezes a gente planta e a gente não colhe. Sim. Quando é dependência de Deus. Mas quando depende da gente, é outra coisa. Né? Quando depende de você plantar e você não planta, você não vai colher. Quando você planta e você não colhe, é porque Deus não queria que você colhesse. É diferente. Deus não mandou chuva, alguma coisa assim, ou mandou sol em vez da chuva, e não colheu. Tá? Então nós precisamos ter cuidado com o que nós projetamos. Nós temos que projetar, nós temos que planejar, porque viver propósito é viver projetos, tá? É viver projetos, é viver com a intenção de realizar algo, tá? Projetar é a intenção de realizar algo. Então, olha só, quando eu falo assim, propósito é a intenção de realizar algo. Então, por isso que você tem que ter cuidado, porque você como pai, eu como pai, nem sempre o desejo do nosso coração é o desejo do coração do nosso filho ou dos nossos filhos. E aí nós temos que provar, sentar com eles e orientá-los. A gente já começa a ouvir os filhos: oh, tu quer ser o quê no futuro? E aí a criança diz: ah, eu quero ser, né, tal. E aí vocês: ah, filho, mas isso aqui não é tão legal. Essa profissão que você quer não é tão legal. Por que não é tão legal? Por isso, isso e isso. Não seria bom você escolher outra? Então você vai argumentando com a criança a profissão que ela quer, o que ela quer. Ah, eu quero ser... Sim, mas por que você quer ser? Você quer se formar nessa área, por quê? Para quê? Ah, não sei. Quando a criança fala não sei, você tem que ajudar. Ah, filho, mas você tem que ter... Se você quer ser veterinário, por exemplo,
é porque você quer trabalhar ajudando os animais, por exemplo, né? É porque você gosta dos animais que você quer ser veterinário? Não, eu quero ser veterinário porque não sei. Aí você já percebe que a criança não tem foco. E em algumas fases é normal ela não ter foco, porque ela é uma criança. Mas você chega para um adolescente, para um jovem, tu quer ser o quê? Quando crescer? Quer estudar o quê na faculdade? Não sei, eu penso em fazer isso. Adolescente, jovem, sem saber o que vai fazer, é o que mais existe, irmãos. É normal, entre aspas. Estou cursando, mas eu não sei, sabe? Eu não sei se eu gosto, se eu quero. Estou terminando já. Mas eu não sei, sabe? Onde é que está o problema? Na cabeça desse jovem. Por que que ele está confuso? Será que é porque ele não foi orientado ou será que é porque ele é cabeça dura mesmo? Então, nós temos a responsabilidade de projetá-los, para que nós não venhamos pagar por isso, porque os filhos não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós temos a responsabilidade de fazer um projeto projetista, né? Tem que ser projetista. Fazemos o projeto e jogamos o nosso filho dentro, tá? Aí ele vai crescendo e vai conhecendo o projeto de vida que ele tem. E aí você vai, pois, ensinar o caminho que ele deve andar, é isso. E aí você vai ensinando. E aí você vai vendo, você vai percebendo se ele tem aptidão, se ele tem chamado, se ele gosta, se ele não gosta. E aí você vai mudando, vai tirando o que deve, tirando o que não deve e botando o que deve. E daí ele vai crescendo, né? A varetinha. Aí ele vai entortando e você vai botando a varetinha. E aí, em alguns casos, você precisa amarrar a varetinha naquela plantinha. É porque ela está muito frágil e pode quebrar, pode cair, não aguenta o vento. E aí você vai ter que amarrar na varetinha. Isso é projeto. A palavra de Deus é perfeita. Perfeita. Tá? Então, essa palavra que eu quero deixar de Deus para você. Que ela seja um alimento para você. E seja um alimento para você também que está nos assistindo e que vai assistir amanhã, depois, hoje, 18, né? De junho de 2020. Que você seja ricamente edificado em nome de Jesus. Amém.